Essa segunda carta que foi, digamos, o start para mim. Com 8 parcelas, essa carta contemplou. E, obviamente, 8 parcelas, eu vou construir uma casa agora. Não é o momento. Fui me informar e descobri que dava para vender essa carta. E que eu, tendo investido um pouco mais de 8 mil reais, ganharia 35 mil reais para essa carta. Eu falei, caramba, cara. Fui atrás, tal, de fato, seguro e tal, transferência, dinheiro na conta, tal, vendi a carta. Opa, tem alguma coisa aí, entendeu? Fui entender por que esse camarada estava comprando a carta de mim, vi que para ele financiar custava mais caro do que comprar a minha carta, mesmo pagando esse lucro para mim. Cara, isso aqui tem um negócio aqui. E comprei outras cartas e fui indo, né? Dentro da minha capacidade de investimento mensal. Eu podia, um exemplo assim, não me lembro exatamente os valores da época, né? Eu podia investir R$1.000 por mês, eu comprava cartas para, né, ficar dentro daquele range mensal que eu podia investir, tá? E o processo foi se repetindo. E eu comecei a entender que tem um padrão nessa situação. Mas, vamos lá. Eu estava focado na indústria, em, né, pagar as dívidas da indústria. Feito, fiz isso, pagamos as dívidas, crescemos a empresa aumentou muito o faturamento, né? E nesse meio tempo eu fui também comprando um terreno com esse dinheiro que eu ganhava nos consórcios, fui, né, em paralelo tocando isso, até que chegou um momento que eu recebi uma proposta para fazer uma fusão, né, ou para vender a minha indústria. Fiz isso. Então fui trabalhar em outro setor, inclusive tripliquei meu salário e já tomando conta de uma soberba, assim, nossa, agora eu estou ganhando bem, agora eu não preciso mais dos consórcios para ficar rico e tal. Foi o que eu pensei. E segurei, né? Aquilo que eu tinha, que eu estava pagando, continuei pagando, mas eu não reaportei novos valores. Por 2 anos eu não fiz novos reaportes. Sabe o que aconteceu ao final de 2 anos? Quando eu fui analisar, depois de 2 anos eu não tinha feito nenhum outro investimento. Porque agora eu vou estudar ações e tal, e no fim das contas eu não fiz nada. O que acabou? O que ficou? As mesmas cotas que eu tinha. A gente começa a ganhar mais, começa a encontrar outras coisas, gastar mais, a gente vai deixando o futuro para o lado. E eu aprendi também com isso que uma das formas paralelas que tanto ajuda o consórcio de construção patrimonial é que ele te obriga a colocar todo mês valores lá. Gabriel, o consórcio é feito para guardar dinheiro. Ele não foi feito para guardar dinheiro. Mas eu senti na pele que é um efeito colateral importantíssimo, porque ele te dá sequência de aportes. E sequência de aportes em qualquer investimento é absolutamente relevante. Até na renda fixa, se você tiver sequência de aportes, você vai ter mais resultado do que quem não tem sequência de aportes. Entende? Então, isso é um efeito colateral muito relevante que existe no método que foi desenvolvido. E aí, falando em método, o que eu fui percebendo? Que tinha padrões aí, que tinha comportamentos, e eu acabei vendendo a minha indústria, né? E tive que empreender em outra área. Quando eu fui empreender em outra área, eu utilizei toda essa expertise que eu tinha no próprio uso de cartas de consórcio e comecei a desenhar processos. Vi que era replicável e comecei a me dedicar a disseminar essa informação. Isso já se passaram agora 6 anos que eu venho fazendo isso, tá? Então, por que eu contei isso? Só para te mostrar que, primeiro, eu não caí de paraquedas aqui, tá? Segundo, ninguém foi minha cobaia. Os testes iniciais, há 16 anos atrás, né, foram comigo mesmo, e eu só repliquei o que dava certo comigo. Obviamente, depois, quando eu comecei a replicar, dava certo com fulano, ciclano, beltrano, né, com João, Maria e tal. Então essa velocidade de replicação, ela aumenta muito, porque eu não usei só as experiências que eu tive, mas as que eu tinha e as que eu também aplicava. Então o processo se acelerou muito a partir disso, né? Beleza? E aí, isso foi evoluindo, eu comecei a criar modelos de como entender, como buscar grupos, como buscar oportunidades, o que funciona para investimento dentro do consórcio, o que não funciona,